Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com toda a sua família. Estamos aqui mais uma vez para podermos juntos nós compartilharmos um pouco da palavra do Senhor, seguindo aquele conselho maravilhoso de Jesus, quando ele disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nesse nosso devocional estamos seguindo o livro de Salmos, estamos aprendendo muito com cada salmo, e podemos assim dizer muito com Davi, porque até agora nós estamos hoje no Salmo 26, na sua grande parte, se não me engano, apenas um desses salmos não foi de Davi. Todos os outros temos aprendido com Davi muito acerca do nosso comportamento, acerca da nossa adoração, da nossa devoção a Deus, acerca de tudo aquilo que envolve o relacionamento de Deus e o homem. E Davi tem sido um grande professor para cada um de nós. E nesse salmo de hoje, o Salmo 26, eu espero que você tenha lido. Se você não leu, faça isso, porque com certeza você vai ser muito abençoado. Nesse Salmo 26, nós vamos ver aqui uma diferença entre os salmos anteriores. Nos salmos anteriores, nós vamos ver Davi se colocando sempre na dependência da misericórdia de Deus, onde ele sempre se coloca como alguém que depende muito da misericórdia. Como que se de repente ele reconhecesse o seu estado pecador, se ele reconhecesse quão falho ele era, e isso levava ele a ter a consciência de uma dependência da misericórdia de Deus. Como, por exemplo, vimos no salmo anterior, no 25, onde ele fala no verso 7, não te lembre dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Ou seja, Davi tinha sempre esse entendimento de que ele era pecador, de que ele dependia da misericórdia de Deus. Mas agora nesse Salmo 26, nós vamos ver Davi com uma postura, não é que ele não depende da misericórdia, mas é com uma postura um pouco diferente. Ele vai se colocar aqui diante de Deus como alguém que está defendendo a sua integridade. Ele chega diante de Deus e pede para que o próprio Deus viesse o julgar, viesse o analisar. Isso aqui é algo muito interessante que nós vamos ver nesse salmo, porque esse sentimento, esse entendimento da misericórdia a qual ele precisava, ela não muda, mas só que ele também entendia que a vida dele era uma vida de compromisso com Deus, e os seus passos, eles revelavam esse compromisso. E é como se Davi, de repente, tivesse chegado diante de Deus, como alguém que chega diante do médico e pede para poder fazer um check-up geral. Ou seja, ele coloca-se diante do doutor e fala, olha, me examina, analisa a minha situação, veja como eu estou, veja se eu realmente não estou fazendo conforme aquilo que eu tenho crido, conforme aquilo que eu tenho aprendido de ti. E o interessante é que Davi ele se coloca na posição para ser analisado por Deus. Quando nós vamos ver no verso 2, ele diz, examina-me, Senhor, prova-me, esquadrinha a minha mente e o meu coração. Sabe, queridos, uma coisa que Davi ele nos mostra aqui, que mesmo que nós vemos depender da misericórdia de Deus, depender do perdão de Deus, depender da graça de Deus, porque quem nos salva não são as nossas obras, não são as nossas atitudes, mas sim a graça de Jesus. É aquela porta chamada graça que um dia Jesus abriu na cruz do Calvário e por ela nós entramos e é por ela que somos salvos, não é através das nossas obras. Porém, a minha vida com Deus, o meu relacionamento com Deus, ele vai frutificar em mim um estilo de vida diferente. E muitas das vezes é necessário nós chegarmos diante de Deus para que Ele nos avalie. Não é que Deus não esteja vendo. Você acha que Deus já não via a vida de Davi? Mas a questão aqui não é para que Deus viesse ver, mas é para que Davi viesse ter o entendimento de que Deus está vendo. Ou seja, você é salvo pela graça. É Jesus que te salvou, não são suas obras. Mas essa salvação que você encontrou em Jesus vai fazer com que você viva uma vida nova, uma vida de boas obras. E muitas das vezes é necessário eu e você, nós, chegarmos diante do Pai
para nós sermos analisados por Ele. Não que Ele não saiba, mas sim que muitas vezes nós nos esquecemos a maneira que temos vivido. E por isso é importante fazer isso que Davi fazia. Davi, ele chegou diante de Deus e falou: Senhor, me examina, analisa. E Davi, ele coloca aqui alguns pontos interessantes acerca da vida dele. Por exemplo, quando ele fala no verso 3, olha, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Sabe, a primeira coisa que nós temos que analisar é a integridade do nosso coração. Sabe, queridos, diante de Deus não há máscara, diante de Deus não há falsidade, a Deus ninguém engana, mas muitas vezes nós estamos enganando a nós mesmos. É por isso que Davi, ele fala, olha, eu tenho andado na tua verdade. E quando ele fala assim, Deus, examina-me, é para que Deus viesse mostrar para o próprio Davi se era verdade ou não aquilo que ele pensava acerca dele mesmo. E ele chega falando para Deus, Deus, eu tenho andado na tua verdade, examina-me. Então a primeira coisa que nós vamos ver aqui, que o compromisso daquele que serve a Deus é andar em verdade. Segunda coisa que nós vamos ver que Davi pediu para que Deus viesse analisar é o seguinte, que ele fala no verso 4, olha, eu não tenho me assentado com os homens vãos e nem converso com os homens dissimulados. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Davi está dizendo o seguinte, que a vida dele que ele vivia, ela era íntegra e ele não compactuava com aqueles que escarneciam do Senhor. Sabe, amados, hoje em dia, às vezes temos ouvido tantas coisas referente a escárnio do Evangelho, escárnio do Senhor, e por mais que às vezes muitas pessoas não escarneiam de uma maneira direta, mas elas ouvem aquilo e até dão risada, elas compactuam com certos tipos de escárnio que é feito diante de Deus. E Davi, ele está dizendo, olha Deus, eu ando na tua verdade e eu não compactuo com aqueles que escarnecem de ti. Sabe, queridos, é muito fácil nós nos desviarmos, é muito fácil nós abandonarmos o caminho certo. É por isso que é importante demais nós fazermos essa análise diante de Deus. É por isso que Davi está fazendo no Salmo 26, não é como se Davi estivesse batendo no peito, olha, eu sou santo. Não, é como se ele estivesse falando, Senhor, me examina. Porque é muito fácil nós nos desviarmos. Se você não tiver cuidado, se nós não tivermos cuidado, se eu não tiver cuidado, todos nós estamos propensos a nos desviarmos. É por isso que é importante a análise, é por isso que é importante nós olharmos diante da palavra e vermos nossos passos, se os nossos passos são coerentes com aquilo que diz a palavra ou não. Terceira coisa que nós vamos ver está aqui no verso 6. Ele diz o seguinte, olha, lavo as minhas mãos na inocência. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele diz o seguinte, olha, Deus, eu não tenho praticado maldade, as minhas mãos são limpas, eu não tenho feito nada que é mal de uma maneira proposital. Sabe, queridos, é interessante nós fazermos essa autoanálise de nós mesmos. Nós temos que entender que diante de Deus tudo é patente, tudo é claro, mas muitas das vezes o perigo é nós estarmos enganando a nós mesmos. E Davi, ele mostra aqui nessa oração diante de Deus que ele tinha uma vida que, embora não fosse perfeita, tanto é que nos outros salmos nós vamos ver Davi reconhecendo que ele falhou, que ele pecou. Porém, nós vamos ver que a prática dele não era uma prática maldosa de uma maneira direta. Então é muito importante nós entendermos isso, que a nossa vida, uma vez que encontramos com o Salvador, não pode ser uma vida de maldade. Você não pode refletir o mal que muitas vezes chega até você. Porque muitas vezes o mal que praticamos, ele vem sob justificativa de ser justiça. Queremos às vezes ser juiz e ser executor da justiça das nossas próprias causas. E muitas vezes praticamos maldade sob subterfúgio de ser justiça. Não, queridos, entenda bem uma coisa. Aquele que se encontra com Deus tem em Deus o seu juiz, em Deus o seu protetor. E é Deus que julga as suas causas. Outra coisa que nós vamos ver aqui interessante também, que Davi defendia diante de Deus, que ele fazia questão, era que está aqui no versículo 7. Ele diz o seguinte, olha, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas.
Sabe o que Davi está dizendo? Davi está dizendo que a motivação que o fazia ter todas essas boas obras não era para poder bater no peito e dizer, ó, eu sou bom, Davi é o santo, Davi é o justo. Não, não. Todas as atitudes boas e justas que Davi tinha era para quê? Para publicar o louvor de Deus e contar a todas as pessoas as maravilhas do Senhor. Sabe, isso aqui é algo que é muito importante, porque muitas pessoas às vezes pregam com os lábios e despregam com as atitudes. Davi aqui está mostrando o seguinte, que olha, eu tenho atitudes para poder pregar com os lábios. E é interessante que tudo aquilo que ele fazia não era para glória própria, mas sim para glorificação do nome do Senhor. Outra coisa que nós vamos ver, aqui está no verso 8, que ele diz o seguinte, Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Outra coisa que ele coloca aqui também como sendo algo para ser analisado por Deus é o amor que ele tinha pela presença de Deus. Isso é muito sério, queridos. Se nós pudéssemos chegar diante de Deus e falar, Senhor, analisa o meu amor por ti, será que seríamos aprovados? Que notas será que nós receberíamos? Será que se fosse uma prova para poder sermos aprovados ou reprovados, será que seríamos aprovados se fôssemos analisados pelo Senhor? Muitas vezes os homens, eles julgam por aquilo que vê. E é fácil julgar por aquilo que vê. Só que diante de Deus, as atitudes, elas não são aquilo que falam mais alto, mas sim a motivação do coração. Aquilo que está no coração do homem, que o homem não consegue enxergar, só Deus consegue enxergar, é isso que ele julga. E Davi, ele fala, Senhor, olha, eu tenho te amado. Eu amo a habitação da tua casa. Isso é tão profundo e ao mesmo tempo é tão sério. Será que nós poderíamos falar como Davi? Será que nós podemos nos colocar diante de Deus como Davi se colocou? Senhor, examina-me, prova-me, esquadrinha a minha mente e o meu coração. Olha, esse Salmo 26, ele traz para nós uma grande lição. Essa grande lição que esse Salmo traz para nós é que, independente da nossa vida, a qual ela foi alcançada pela graça, que nós não compramos a salvação, nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas isso não quer dizer que não temos responsabilidade com os nossos atos e que a nossa vida deve ser sempre julgada pelo Senhor. Porque, guarde isso no seu coração, é muito fácil nós nos desviarmos. Por isso que é importante estarmos sempre falando, Senhor, julga-me, Senhor, esquadrinha meu coração, esquadrinha minha mente, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amados, a melhor coisa é nós estarmos em sinceridade diante do Senhor. Sabe, Deus, ele não busca perfeição em nós porque não temos. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, mas uma coisa que Deus busca em nós é sinceridade de coração, é integridade, é querer mudar, é querer ter uma vida santa, é querer estar junto com Ele. Não é que a questão que Deus vai julgar é apenas a vontade, claro que não. Não é, tem até o velho ditado que diz que de boa vontade o inferno está cheio. Mas a questão é que quando nós nos comprometemos em andar em integridade com o Senhor, Deus ele nos guia. Deus ele nos fortalece, ele nos leva ao caminho de santidade. Já falei outras vezes que nós não fabricamos santidade. A santidade é justamente o que? É o se aproximar daquele que é santo. Deus é santo. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais de Deus eu vou tendo e mais as minhas obras vão revelar a santidade de Deus em mim. E aquilo que Davi faz nesse salmo é, Senhor, julga-me, analisa-me. Mas entenda bem uma coisa, queridos. Quando nós pedimos para que Deus venha nos analisar, entenda, enquanto nós estivermos vivos, a análise de Deus não é para nossa condenação. Quando Deus ele analisa a nossa vida, é justamente para nos chamar ao arrependimento, é para nos chamar à conversão, é para nos chamar ao caminho de volta. Então hoje, não tenha medo da análise de Deus. Se coloque diante de Deus, Senhor, julga-me, analisa-me, pesa-me, Senhor. Porque hoje a porta da graça está aberta e sempre
Onde houver um coração arrependido, haverá um Deus disposto a perdoar. Então aproveite, faça como Davi, se coloque diante de Deus para poder ser analisado por Deus, para ser julgado por Deus, porque a Bíblia fala que Deus ele corrige aquele que ama, assim como o pai faz com o filho. Amém? Então esse é o Salmo de hoje, Salmo 26, que nós viemos aprender e criar esse hábito de nos alimentarmos da palavra de Deus, porque com certeza, quanto mais nós fizermos isso, mais nós vamos ser fortalecidos pelo Senhor. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus, e nos vemos na próxima, se Deus quiser. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.